dispositivo que a gente vai estudar na aula de hoje é o relé temporizador. Relé temporizador, ele funciona também, poderia ter uma alimentação aqui de 127 volts, 220 volts, só que aí ele teria que converter esse sinal para 24 volts para acionar um circuito de controle. Os relés que a gente tem aqui na nossa bancada eles são já com alimentação, né, de 24 volts, então só tem que aplicar uma alimentação direta da fonte de tensão de 24 volts para acionar um circuito de controle, uma espécie do que foi feito com o circuito integrado 555, né, para você temporizar lá, dar o tempo e depois acionar a bobina. Então, na hora que você energiza o relé temporizador, na verdade ele não vai estar energizando diretamente o relé, ele vai estar energizando um circuito de controle que vai controlar o tempo e depois atuar a bobina, ou vice-versa, né? Então tem dois tipos de relé temporizador, tá? Lembrando lá que tem a bobina, tem o contato que é do relé que é com 3 terminais, né? Os relézinhos, aqueles pretinhos lá que ficam dentro do dispositivo, que sai da posição do comum para o NF e vai do comum para o NA aqui, né? Muda de posição. Então esse tipo de contato que tem 3 terminais, que a gente vai ver melhor depois no circuito de comando ali, tá? Como que ele funciona? A partir do momento que você alimenta a bobina, aí existem dois tipos, né? Que é o retardo na energização, que a gente vai ver primeiro. Então você alimentou o relé, tá? Então ele ligou o circuito de controle e não a bobina do relé. A partir do momento que você ligou ele vai começar a contar o tempo. E daí vai ter um determinado tempo que ele vai contar e aí é que ele vai atuar a bobina, ou seja, energizar essa bobina aqui, ó. Então primeiro você energiza o controle começa a contar o tempo e aí você pode especificar esse tempo através de um potenciômetro, um reguladorzinho ali, um resistor variável que vai ajudar a diminuir ou aumentar a contagem de tempo, né? Passado esse tempo, aí ele vai atuar a bobina do relé que vai fazer com que o contato mude de posição. Então é por isso que a gente chama esse relé temporizador de retardo na energização. Ele demora um certo tempo para atuar o relé, tá? E daí se você desenergizar o controle, imediatamente desenergiza a bobina e volta para a posição inicial, tá? Esse aqui é o tipo de relé que a gente tem aqui nas nossas bancadas, o retardo na energização, e é o mais comum também. Então, a bobina dele vem representada com um retângulo assim como o contator, só que vem um X aqui na frente, a gente chama de KT. Então vai ser relé temporizador KT, daí vem KT1, KT2, né? E aí aqui a gente representa com a bobina também A1 e A2, tá? Os contatos dele vêm representados com 3 terminais, né? Onde a entrada, que é o comum, vai ser o 15, a saída normalmente aberta vai ser o 16 e a saída normalmente fechada vai ser o 16 e a saída normalmente aberta vai ser o 18. E o retardo na energização, ele tem uma espécie de guarda-chuvinha aqui, ó, né, virado assim. É dessa forma que você vai representar então os contatos do relé temporizador com retardo na energização. O relé temporizador que a gente não tem aqui para demonstrar, mas ele funciona um pouco invertido aqui, ó. Então na hora que você alimenta o dispositivo, né, ele já vai ativar imediatamente também o relé. E daí vai começar a contar o tempo, passa esse tempo, ele desliga, né, que é controlado aqui através do potenciômetro também, ele desliga e você mantém desligado. Você só vai conseguir ligar ele de novo depois que você desenergizar desalimentar e alimentar novamente, tá? Então ele fica um pouco mais complexo de entender e manipular por causa disso, né? Porque ele passa o tempo, desliga, depois se você não lembrar que você não desligou ele ainda, você vai tentar apertar ele e não vai energizar de novo, porque ele já vai ter contado o tempo. Então você vai ter que desligar ele primeiro para depois ligar novamente. Então são os dois tipos de relé.
sendo que esse daqui, ó, teria uma representação diferente da bobina. Estaria aqui com todo preenchido, né? Também seria KT1, também seria A1 e A2, tá? Mas teria essa diferença aí na representação. Os contatos dele seriam similares também ao outro, 15, 16 e 18. A única diferença é que seria uma meia lua para fora aqui a representação do chaveamento dele. Então aqui é meia lua para dentro, né? Voltado para ele, e aqui é uma meia lua voltado para fora, tá? Então esse é o princípio de funcionamento do relé temporizador. Vamos montar circuito de comando agora para verificar o funcionamento deles. Então está montado aqui o circuito de comando, a alimentação fase RS, alimentando aqui, passando pelo disjuntor, né, de 2 polos, disjuntor motor, alimentando a fonte de tensão de 24 volts, e o positivo então vem para cá, onde que vai passar pela bateria de emergência, que vai desatuar o circuito quando houver emergência e manter desatuado, o botão de desliga, botão da motora B0, o botão de liga, o contato do relé temporizador, KT1, né, e as bobinas do K1 e de KT1, tá? Então quando eu pressiono a botoeira B1, energiza as duas bobinas, a bobina do K1 vai fazer com que, energizado, vai fazer com que feche esse contato aqui, mantendo energizado o circuito, mesmo que eu tire o dedo do botão. Também fecha o contato principal, acende a lâmpada. Começa a contar o tempo programado lá. Quando passa o tempo, o contato de K1 vai sair do 15, do 16, né? E vai vir para o 18. Estava 15, 16, ele vai ficar 16, 18. Quando acontecer isso, ele vai abrir o circuito aqui da bobina de K1 e KT1. Então vai desenergizar essas duas bobinas e vai fazer com que abra o contato selo aqui, o contato principal, desligando a lâmpada. Então ele vai ficar temporizado por alguns segundos aí, de acordo com o tempo que a gente colocar lá, tá? Então vamos montar na bancada e ver como que funciona esse circuito aí. Só para mostrar antes quais que são os relés temporizadores, eles estão aqui, ó. Eu vou mostrar outros em outras bancadas que são diferentes, mas esses dois aqui são relés temporizadores. Pode ver que tem esses dois que são parecidos, eles também tem aqui um reguladorzinho aqui, né? Só que esses dois aqui são relés de falta de fase. Esses aqui são até um pouco difíceis de controlar, porque eles têm que usar uma chave Phillips ali para trocar aqui, ó, de posição. E o tempo mínimo dele é de 30 segundos, então vai demorar um pouquinho quando a gente fizer o vídeo lá, né? O restante do circuito a gente já viu lá nos vídeos anteriores, né? Só vou mostrar mais um tipo de relé que a gente tem ali, temporizador, né, que a gente tem em outra bancada. Tá aqui, ó. Então tem outro tipo aqui, ó. Esses dois aqui também são relés temporizadores. De acordo com o jampeamento aqui embaixo, você pode fazer para minuto, segundo, hora, né? Então eles são melhores. Para você trocar o tempo aqui, ele está programado, por exemplo, esse aqui para 5 segundos, já está demonstrando ali, né? E aquele outro para 6. Você pode trocar apertando o botãozinho aqui, ó, ou para baixo, apertando a parte de cima. Se for a casa decimal, né, a gente pode colocar aqui, ó, tá? Então é outro tipo de relé temporizador aí que a gente tem presente aqui nas bancadas. A montagem no circuito, a gente vai sempre incentivar que você tenha em mãos aqui o diagrama, tá? Então lá, vem do positivo e vai lá para botoeira, né, de emergência, tá? Saída da botoeira de emergência vai para o botão B0, tá? O 21 do botão B0, o 22 do botão B0 vai para o 13 da botoeira B1, do 14 da botoeira B1 vem lá para bobina do contator K1, né? Aliás, desculpa, vai lá para o contato normalmente fechado, né? O 15 aqui, ó, né? O 15 do relé temporizador, tá? Até aqui eu coloquei no lugar errado, coloquei a bobina do relé temporizador. Vamos trocar para o 16 aqui, ó, né? Já para ficar igual no circuito ali, ó, tá? Tá vendo do 16 para as duas bobinas aqui, ó, tá? E então do 16 vai para a bobina do relé e para a bobina do contator também, né?
Daí o A2 vai para o negativo lá embaixo, o A2 do contator também vai para o negativo lá embaixo, né, aqui. E daí para a lâmpada também está indo para o negativo aqui, ó. Só que eu joguei aqui no A2 para ficar jampeado. Daí a lâmpada, assim, o contato selo, né, o 13 e 14 está em paralelo aqui com o 13 e 14 da botoeira. E o outro lado da lâmpada está indo lá para o 2T1 e do 1L1, né, está indo para o positivo, tudo conforme descrito aqui no diagrama de contato. Agora vamos ver o funcionamento dele então, né? Pressionando a botoeira B1, ó, ligou a lâmpada, vai contar lá os 30 segundos, né? Como é um relé de retardo na energização, então ele foi energizada a bobina do contator e também a bobina do relé temporizador ali, tá? Ele começa a contar o tempo de 30 segundos lá e quando passar esse tempo, ele vai abrir esse contato aqui, ó, 16, né? E vai desligar tanto a bobina do relé temporizador quanto a bobina do contator. Aí, passou o tempo e desligou automaticamente. Obviamente que se eu pressionar de novo e quiser desligar antes de passar o tempo, eu aperto B0. Se houver alguma emergência, eu posso apertar o botão de emergência, ele vai desativar e não vai ligar enquanto eu não desativar o botão de emergência aqui. Então, esse é o circuito aí, uma demonstração aí do relé temporizador com retardo na energização. O próximo circuito, que eu não vou mostrar ali na bancada, mas vocês vão montar aí, né? Vai ser esse aqui, ó, que ele faz um pisca-pisca. Então, estou usando um contator para alimentar o circuito e manter ele alimentado, o relé temporizador, né? E outro contator K2, que vai alimentar a lâmpada daí, já vou fazer o circuito da lâmpada ali, e esse outro relé temporizador que vai zerar, né? Manter o tempo da lâmpada desligada aqui, que a gente já vai explicar daqui a pouco. Só vou montar aqui o circuito para colocar o contato principal ligando a lâmpada, para daí a gente dar continuidade aqui e explicar o funcionamento do circuito. Então agora sim, ó. Ao pressionar a botoeira B1, energiza a bobina do contator K1, fecha o contato selo dele, mantendo energizado o circuito aqui, ou seja, a bobina do contator K1, mesmo que eu tire o dedo do botão, né? Vai ficar pelo caminho aqui do circuito através de KT2, que vai estar normalmente fechado aqui, né? Energizando a bobina do relé temporizador KT1. Pode ver que o 18 aqui não vai em lugar nenhum, ele só está demonstrando que ele existe aqui, mas não vai em lugar nenhum, né? Não está sendo usado. Beleza, então, além de energizar a bobina do relé temporizador KT1, ele vai energizar também a bobina do contator K2, afinal de contas está no normalmente fechado da bobina do relé temporizador KT1, né? Com isso, fecha o contato aqui, acende a lâmpada. Então, o relé temporizador KT1, ele começa a contar o tempo, né? Quando passa o tempo, ele vai converter do 16 para o 18, o que significa que vai desligar a bobina do contator K2. Então, vai desligar também a lâmpada. Passando para o 18, como eu não desliguei a bobina de KT1, ele vai manter nesse caminho aqui, alimentando a bobina de KT2, que vai começar a contar o tempo dele, que é o tempo da lâmpada desligada, né? Quando passa o tempo do relé KT2, vai mudar de posição aqui o contato do KT2, que vai desligar toda essa parte do circuito aqui, ó. Ou seja, vai desalimentar KT1, ele vai voltar do 18 para o 16 novamente o contato, então vai abrir também o KT2, né? E se abrir KT2, a chave vai voltar para a posição inicial. Então, alimentando obviamente depois de novo KT1, né, que vai começar a contar o tempo de novo, energizando também K2, ligando a lâmpada novamente. E vai ficar fazendo isso repetidamente, fazendo com que essa lâmpada fique um tempo com ela ligada, que é o KT1 que vai determinar esse tempo ligado, e um tempo de KT2, dela desligada, que é o KT2 que vai determinar esse tempo em que ela está desligada. E vai ficar fazendo isso continuamente até que eu desarme o circuito, ou seja, desalimente K1. K1 é que está mantendo esses dois relés aqui funcionando
né? Energizando, ligando e desligando a lâmpada no caso, tá? Se eu pressionar B0 ele vai parar o circuito, se eu pressionar a botoeira de emergência ele também vai parar o circuito, tá? Então vocês vão montar esse circuito, fazer ele funcionar, e o terceiro circuito que vocês vão projetar é fazer um circuito contrário do primeiro ali, né? O primeiro a gente fez pressionando o botão e energizando e desligando, ligando a lâmpada, né? E desligando depois que passava o tempo. E o circuito que vocês vão projetar é fazer o contrário. Vocês vão apertar o botão, vai contar o tempo e só depois que passar o tempo é que vai acionar a lâmpada, vai ligar a lâmpada. Ela desliga só quando você apertar a botoeira B0 ali, tá? Então são 3 circuitinhos aí com relé temporizador para essa prática aí.